Olá, pessoal. Agora vamos falar na nossa aula aqui de avaliação e feedback, né? Eu considero que talvez seja uma das aulas mais importantes da disciplina de Educação da Saúde para a formação de profissionais generalistas e que vai ter um impacto aí imediato e futuro durante a formação e na atuação profissional de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, os nossos objetivos para essa aula são os seguintes: que vocês consigam diferenciar as modalidades de avaliação, principalmente formativa e somativa, identificar os critérios de qualidade de um feedback e que vocês sejam capazes aí de oferecer feedback a seus pares de uma maneira adequada e de avaliar seus professores, preceptores de maneira honesta, justa e construtiva, né? Então, esses são os grandes objetivos da nossa aula. Então, primeiro, pensem aí com vocês, para que servem as avaliações? Para que vocês acham que devemos avaliar os estudantes? E só existe a avaliação dos estudantes? Pensem sobre isso. Bom, mas basicamente existem outros tipos de avaliação, né? Mas vamos enfocar aí para vocês, com base nesse artigo aí do professor Troncon, da USP de Ribeirão Preto, nesses dois grandes tipos, as avaliações formativas e as avaliações somativas. Uma avaliação formativa é uma atividade, é um instrumento aplicado para promover o aprendizado, é para o aprendizado, né? Então, o objetivo dele não é regular, não é ranquear, é que os alunos aprendam. A avaliação somativa é uma avaliação do aprendizado, do que foi aprendido. Então, ela no final de um processo, ela quer verificar o que ficou com o estudante, né? E ela tem esse caráter aí mais regulatório, né? Muito bem. Aí aqui vai um quadro comparativo de quais são as características básicas aí de uma avaliação somativa e comparando com uma avaliação formativa. Então, um grande exemplo de avaliação somativa é o quê? São as provas finais. São as provas finais de uma disciplina, de um semestre. Então, as avaliações somativas, elas têm por característica o quê? Serem pontuais, serem bastante formais, ter um momento definido para aquilo. Elas são estáticas no sentido que elas são pré-estabelecidas, elas estão lá no plano de ensino, né? E elas querem verificar uma foto, né, um retrato de como o estudante está naquele momento. Ela é julgadora, ela é hierarquizadora, então ela separa aí, entre aspas, como diziam aí os antigos, o joio do trigo, né? Ela separa os alunos que têm bom desempenho e têm um mau desempenho, apesar disso ser um pouco crítico hoje em dia de se falar, né? Não deveríamos ter essa visão aí de maus e bons alunos, não é bem assim, né? Então, nessa perspectiva mais comum, né, ela gera competição, né? Como ela hierarquiza, né, como ela gera notas, ela gera competição. E a avaliação somativa, ela serve geralmente para tomar uma decisão. Você é aprovado ou reprovado na disciplina, então você pode progredir ou não no curso, e serve para definir se você recebe no final o diploma ou não. Então, as avaliações somativas são assim, pontuais e formais e rígidas, né? Não estou dizendo que elas não são necessárias, né? Estou falando que elas não podem ser as únicas formas de avaliação do processo, né? Tudo bem. A avaliação formativa, por outro lado, que é a avaliação para estimular o aprendizado dos alunos, ela é contínua, ela é ao longo de todo o processo, e não apenas no final. Ela é mais informal, então ela é em todas as interações entre alunos e professores, mais estruturadas ou não. Então, uma simples conversa entre aluno e professor, tirando dúvida, confirmando se o que o aluno entendeu é o que ele deveria ter entendido, já é uma avaliação formativa, né? Ela é dinâmica, né? Então, ela vai corrigindo a rota dos estudantes ao longo do processo. Ela não é julgadora, ela tenta estimular a autoestima dos estudantes, individualizar o processo, ver as dificuldades de cada um, né? Então, ela busca auxiliar no aprendizado, né? E existe uma questão prática que muitas vezes professores, alunos entendem que as avaliações somativas valem nota e as avaliações formativas não valem nota. Se a sua escola médica, a sua instituição trabalha com nota,
não é inadequado você atribuir nota às avaliações formativas, né? Ou seja, você está atribuindo valor ao processo, né? E também às avaliações somativas, né? A proporção, lógico, que é uma negociação em um campo complexo, né? Mas é importante que se atribua valor também às avaliações formativas, até para estimular a realização delas, né? Muito bem. Aqui vai uma sistematização bem interessante, foi feita pela professora Patrícia Tempsky, numa aula sobre avaliação, né? E ela fala que a avaliação, ela tem 4 níveis aí, né? De sistematização. A primeira aí, ela coloca a professora Maria Montessori como referência, né? Ela fala assim, importa a felicidade do aprendiz, ou seja, desenvolvi uma atividade, né? Num programa educacional, numa disciplina. Os estudantes são felizes com aquelas atividades, então esse é o primeiro nível de avaliação. O segundo nível de avaliação aí, representado aí pela Madalena Patrício, importa se aprendeu, né? Então, assim, os estudantes foram felizes, ótimo, mas eles aprenderam, né? Eles conseguiram aí ir bem nas provas, conseguiram falar que aprenderam? Ok. O terceiro nível, aí, representado pelo professor Ronald Harden, é o seguinte: importa se demonstra que aprendeu. Então, o estudante consegue ir lá na aula prática, consegue ir lá no estágio, consegue falar sobre o que aprendeu, ele consegue desenvolver o raciocínio, ele tem domínio daquilo, né? Então, importa se ele consegue demonstrar isso efetivamente na prática ali, numa aula prática, numa simulação, num OSCE, né? Enfim. E o último nível aí do Donald Kirkpatrick que ele propõe é assim: importa se observamos a mudança na prática. Então, assim, os pacientes, os outros professores, funcionários, outros colegas, conseguem ver que aquele estudante mudou o seu comportamento e aplica os seus aprendizados na prática, né? Então, isso é a mudança na prática e a longo prazo, que é o nível mais ideal, né? Esses níveis aqui são níveis para avaliar o programa educacional, para avaliar aí a sua formação como um todo, né? E essa distribuição em 4 níveis foi sistematizada aí pelo Donald Kirkpatrick, né? Colocando esses 4 níveis. Então ele pergunta basicamente para o estudante: gostou da atividade, da formação? Aprendeu? Né? Consegue demonstrar? Vai mudar a sua prática a longo prazo? Né? Então, isso são os 4 níveis aí que deveriam ser avaliados, né? Deveriam ser avaliados na formação. E aqui é um slide que a professora Patrícia Tempes que pegou do professor Valdes Bolela, da USP de Ribeirão, e eu estou pegando dela agora, né, com a devida referência. E é o seguinte: existe essa lógica muito comum de apenas usarmos provas, né, para avaliar os estudantes. Mas se a gente usar só um método de avaliação, a gente identifica alguns aspectos do aprendizado, mas aspectos limitados e muito restritos àquele instrumento, né? Então, não é o ideal usar um método de avaliação apenas. O ideal é o quê? Usar múltiplos métodos de aprendizagem, porque isso amplia a visão e as características que você consegue analisar do processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Isso é muito importante. E daí a gente vai para a pirâmide aí de Miller, a famosa pirâmide de Miller, né? Que ele fala que os estudantes eles têm que aqui na base saber algumas coisas, saberem como fazer essas coisas, demonstrarem que sabem fazer e fazerem, né, no dia a dia deles e na prática. E como que a gente avalia cada nível desse aqui dos estudantes? Como a gente avalia se o estudante sabe alguma coisa? Daí servem muito bem as provas teóricas de múltipla escolha, dissertativas, né? Isso basta para você conseguir verificar se o estudante sabe. Se ele como usar essas informações? Ainda podemos usar provas, mas tem que ser provas, né, mais contextualizadas. Precisam ter casos clínicos, problemas para serem resolvidos e aplicar aqueles conhecimentos que são apenas verificados no nível anterior. Daí precisamos ver se o estudante consegue demonstrar, num ambiente simulado, se ele sabe fazer as coisas. Então, num OSCE, um paciente simulado, né, ou seja, num ambiente seguro, com boneco ou com atores, ele consegue demonstrar que ele sabe executar
uma entrevista clínica, né, uma anamnese, conversar com o paciente, examinar o paciente, ele consegue demonstrar isso. Então, isso é um terceiro nível aí de avaliação e que gera esses instrumentos. E daí, se ele consegue fazer, né, se ele age na prática. Então, você pode que o aluno conduz e avaliar isso depois. Ou ver o aluno atendendo um paciente real, né? Um paciente selecionado lá no ambulatório, na UBS, no hospital, né? Pedir para o aluno escrever portfólios reflexivos, então um registro é tipo um diário de campo, que ele vai falar sobre o que ele fez no estágio, o que ele não fez, o que ele teve facilidade, dificuldade, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que ele refletiu, né? Então, fazer um portfólio reflexivo sobre a própria prática. Então, vejam que todos esses instrumentos, né, deveriam ser articulados de uma maneira organizada para ampliar nossa visão sobre o aprendizado e conseguir avaliar para além de apenas provas, provas e provas. Tá bom? Isso é muito importante. Daí a gente vai para uma segunda etapa, que é como fazer um bom feedback, né? Toda avaliação, né, o ideal é que ela seja acompanhada de um feedback. E como vocês acham que a gente deve fazer um bom feedback? O que faz um bom feedback? Pensa aí o que você acha que faz. Muito bem. O feedback, né, pessoal, ele serve para o quê? Para fazer uma comunicação entre o professor e o estudante, né? Para o professor, ele faz o quê? Ele consegue detectar no estudante informações da aprendizagem. Ele consegue, então, propor soluções para melhorar o aprendizado do aluno. Então, ele consegue regular o processo de ensino-aprendizagem através do feedback, né? Mostrando se o aluno está atingindo as metas ou não, né, esperadas. E para o estudante, o feedback é mais importante ainda porque ele consegue detectar as próprias lacunas na aprendizagem. Quais são as dificuldades que ele teve naquele processo, né? E autorregular o seu processo de aquisição de conhecimento, né? De habilidades, de atitudes, enfim, de construção de competências. Então, isso é importante para o estudante regular a formação e para o professor conseguir orientar a formação, né? E ele deve ocorrer o feedback ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. Ser feito, né? O feedback inadequado, né? Que é muito frequente, infelizmente, por uma falta de cultura, uma falta de formação sobre feedback, né? Mas muitas vezes o feedback assim, é muito ocasional, ele acontece de vez em quando, ele não é sempre, é muito poucas vezes, né? Ele é unidirecional, no sentido que é o professor falando para o aluno o que ele tem que fazer, o que ele tem que melhorar, o que ele está errado, mas não deixando o aluno se manifestar e mostrar a sua posição também. Ele enfatiza geralmente os pontos negativos, faz aquela lista do que fez de errado, mas não fala do que fez de bom. Ele não gera autorreflexão, ele apenas faz o julgamento do professor para o aluno, de cima para baixo, e não deixa o aluno refletir sobre o que ele fez bem ou fez mal, ou poderia fazer melhor, né? Ele faz motivar o aluno fica chateado depois desse feedback, ele não agrega valor no aprendizado, porque simplesmente falar que o aluno não fez nada direito, isso não ajuda no aprendizado. Ele é desconectado da realidade prática diária, porque justamente como é ocasional, é de vez em quando, passa do momento certo, né? Ele mantém preconceitos, ele ataca a personalidade do estudante, do indivíduo. Então você fala, ó, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Então você está ofendendo a pessoa diretamente, não falando dos comportamentos. Olha, você chega atrasado e chegar fora da hora compromete o seu profissionalismo. Em vez de focar no comportamento, foca você é preguiçoso, você é relapse, isso, aquilo. Então isso daí foca faz um ataque individual e aumenta a reatividade também de quem recebe o feedback, né? E a observação e os comentários não são específicos, então fala assim, olha, você foi muito mal, né? Ou fala algo positivo, mas fala, você foi muito bem, parabéns. Mas não é mais específico sobre o que ele fez bem e pode continuar fazendo, sobre o que ele não fez tão bem e pode melhorar, né? Então precisa ser mais específico. Daí vem algumas características básicas de um feedback efetivo, né? De como fazer um bom feedback aí. Esse bom feedback, ele pode ser tanto aí de professor para aluno, quanto de aluno para professor. Aqui é mais voltado para o feedback sendo realizado pelo professor, né? Mas também se aplicam aí a mesma coisa aos professores.
Então, o ambiente tem que ser acolhedor, né? E a gente vai discutir mais para frente como a gente pode fazer esse ambiente ser mais acolhedor para o feedback, né? Ou seja, não ser em público, né, necessariamente, se é um feedback mais delicado, se existem muitos pontos de melhoria, né? Ser uma coisa mais individualizada, mais privada, né? Você ser oportuno e específico. Então, oportuno é assim, acabou de acontecer a situação, aquele atendimento, aquela prova, aquela atividade, você já dar um feedback. Você não espera um mês, 2 meses, o final do curso para poder dar o feedback. Você é específico, então é aquilo. Você fala, ó, este comportamento neste dia com este paciente não foi adequado, por quê? Né? Então é bem específico sobre a situação e foca aí no que? Nos fatos. Né? Então, você deve iniciar, inclusive, com uma autoavaliação. É muito importante que antes do professor falar para o aluno o que foi bom, foi ruim, no julgamento do professor, deixe o aluno falar o que você acha que você fez bem e o que você acha que você poderia melhorar. Isso é fundamental porque muitas vezes coisas que o professor vai falar, o aluno já sabe, já percebeu, já se autoavaliou. Então você ajuda também ele a ganhar essa confiança e ter esse espaço de poder se colocar, a autocrítica. E focar nos fatos e comportamentos, como a gente já comentou, é fundamental, né, para não ofender as pessoas. E articular elogios também e sugestões de melhoria. Então não é só falar o que fez mal, né? Mas colocar os elogios do que fez bem, preferencialmente começando com eles, né? E fazer as sugestões de melhoria, né? É, de uma forma mais ou menos diretiva, de acordo com a autonomia do estudante, né? Existe até uma modalidade famosa de feedback, né, que pode até ter as suas críticas, mas ela é muito útil para um raciocínio rápido, que é o famoso feedback sanduíche, em que você inicia com os elogios do que principalmente foi feito, né? Você coloca as oportunidades de melhoria, quais são as coisas que devem ser trabalhadas, e volta a retomar algum elogio e fechar aí com as sugestões de melhoria, né? Existem várias outras modalidades de feedback, e essa é a mais conhecida. Talvez não seja a mais adequada, mas é uma das mais conhecidas, né? O grande importante, eu acho, de diferencial é pedir essa autoavaliação no início do processo. Daí a gente vai para como criar esse ambiente acolhedor, né? E a gente evitar o que? Reatividade no feedback. Hoje você já foi dar um feedback para algum colega, ou foi dar um feedback para um professor, ou foi receber um feedback e você viu reatividade diante do feedback, né? Isso pode ser pelo feedback inadequado ou também por uma comunicação inadequada, né? Então vem esse conceito aí, essa abordagem da comunicação não violenta aí, né, que foi inserida aqui na aula como sugestão do aluno Luiz San, né, que fez a disciplina aí no início de 2025. E basicamente, pessoal, a comunicação não violenta, ela divide em 4 etapas aí o processo de comunicação: observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, assim, você começa na observação descrevendo fatos, descrevendo comportamentos e não fazendo juízo de valor. O que é descrever um comportamento? É falar para o estudante: você chegou após o horário combinado. Ponto. Isso é um fato. E não já começar: você é preguiçoso, você é desinteressado, você é isso, você é aquilo. Não, isso não vai servir de nada. Então, você chegou após o horário combinado. Isso é uma observação. O sentimento, entender os sentimentos gerados com base na observação, né? Então, assim, ó, você pode falar para o estudante assim, né? Você chegou após o horário combinado. O que aconteceu? Houve algum motivo para isso? Entender a parte da pessoa, né? E você colocar a sua necessidade, você comunicar suas necessidades. Olha, eu preciso, para o bom andamento das atividades, que todos estejam aqui na hora, porque senão eu não consigo organizar as atividades aí em grupos e isso prejudica o andamento da aula. Então, você comunicar as suas necessidades, né? E realizar um pedido de forma clara em vez de mandar. Então, você fala, ó, próxima vez chega mais cedo, senão eu vou te reprovar, eu vou te dar falta, eu vou te isso. Não é da ordem, ó. Então, assim, podemos combinar que a partir de agora vai ter o compromisso de chegar na hora combinada para a gente poder executar as atividades da melhor forma? Então, veja, não é que a gente muda a mensagem, a gente muda a forma da mensagem. É conteúdo e forma, feedback. Às vezes o conteúdo está certo, mas se ele é colocado da forma errada, da forma inadequada, ele gera reatividade e ele gera essa reação mais violenta, né? Por isso a comunicação não violenta. Né?
Isso pode ser utilizado com pacientes e, enfim, na educação em saúde, né? Aqui estamos dando exemplos na educação na saúde. E daí, por fim aqui, para a nossa aula, existe essa categorização aí, na literatura, dos estágios na mudança comportamental. Eles foram criados aí para sistematizar e estudar os estágios da mudança de um hábito de uma pessoa. Então, eles são até muito aplicados à educação em saúde. Então, assim, uma pessoa que é tabagista, que fuma, né, cigarro, ela quer parar, não quer parar, ela tem dificuldade, ela está tentando, ela já conseguiu. Então, esses são os estágios na mudança de comportamento, por exemplo, no caso de um paciente, né, na área de educação em saúde. Mas a gente pode fazer uma analogia dos estágios de mudança comportamental em relação à receptividade que alguém vai ter ao feedback, né? Especialmente isso é muito útil para vocês pensarem na hora de dar um feedback para um aluno mais resistente ao feedback ou para um professor que seja mais resistente ao feedback ou não. Entender qual é a situação daquele aluno, daquele professor, para você saber com quem você está lidando e se vale a pena um feedback mais diretivo ou menos, ou se às vezes não é o momento mais adequado para um feedback, né? Então, o primeiro estágio é o estágio da pré-contemplação, ou seja, não há intenção de mudança. Então, eu não desejo mudar o meu estilo de aula, não desejo mudar o meu comportamento. A contemplação. As pessoas têm conscientes que tem algum problema aí, mas não assumiu o compromisso de agir. Ah, então a minha aula ela é muito densa, eu falo muitas informações em pouco tempo, cobro detalhes na prova que eu não enfatizei em aula e não orientei o estudo. Eu até sei que isso está acontecendo, mas eu acho que não tem muito o que fazer, eu tenho pouco tempo, e é isso. Então, eu até sei que existe problema, mas não estou agindo para mudar, né? Então, isso é o estágio de contemplação. O estágio de preparação é assim, quando você inicia a querer tomar alguma atitude para mudar aquela realidade. Tá, a minha aula é densa, então eu vou diminuir os slides, vou diminuir a quantidade de conteúdo dessa aula. Aí, ó, eu não dou orientação de estudo, eu vou escrever aí algumas questões para vocês estudarem, umas questões orientadoras. Começa a preparar essas ideias, né? E a ação é quando eu modifico o meu comportamento. Eu efetivamente mudo a minha aula, eu coloco a orientação de estudo e assim vai. Eu começo a agir. E a manutenção é prevenir a recaída, ou seja, você continuar fazendo isso indefinidamente e não voltar aos hábitos antigos e que podem ser inadequados. Isso é bem interessante, porque se você vê alguém que está no estágio pré-contemplativo, ou seja, ele não acha que está errado, ele não acha que precisa mudar em nada, ele não acha que precisa melhorar em nada, o feedback talvez não caiba muito aí, porque ele não vai ser recebido de forma alguma. No estágio contemplativo em diante, já é possível, já é possível. O que eu coloco para vocês, que a nossa função, né, como profissionais, como estudantes, enfim, como professores, mesmo em estágios pré-contemplativos, a gente, de uma maneira educada e pertinente e oportuna, ir colocando as nossas sugestões de uma maneira educada, seguindo os princípios de um feedback efetivo e assim e da comunicação não violenta. Porque em dado momento, essas provocações podem levar a pessoa do estágio pré-contemplativo para o contemplativo e daí em diante, né? Então isso é muito importante para a gente poder não desistir de dar feedback. Bom, muito bem, pessoal. Espero que tenham aproveitado aí a nossa conversa e fico à disposição para dúvidas. Bons estudos.